E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tem falado bastante aqui com vocês sobre resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes. Eu tenho falado sempre para vocês que isso são situações metabólicas que podem estar muitas vezes envolvidas com ganho de peso, tá? Eu tenho percebido muita dúvida por parte de vocês de como é que isso funciona, até que ponto que isso é diabetes, até que ponto que isso é pré-diabetes, enfim. Então eu preparei um vídeo um pouco mais extenso, né, hoje para vocês, para explicar o que é isso, tá? Então eu costumo dizer o seguinte, gente, não cai um raio na cabeça do peão amanhã cedo e ele vira diabético. Diabetes é uma doença evolutiva, né? Então, na verdade, diabetes começa 10 anos, 5 anos antes da glicose subir. Então, o primeiro evento que aparece se chama resistência insulínica. Isso é um evento que a gente geralmente tem um fundo genético. Essa resistência insulínica ela tem uma predisposição maior de aparecer em pessoas que têm histórico familiar de diabetes, tá? Então, anos antes da glicose subir, quem sobe primeiro é a insulina. Então, esse indivíduo que a gente diz que tem resistência insulínica é o indivíduo que tem a glicose normal, mas a insulina alta. Eu já vou mostrar para vocês num gráfico que eu preparei para vocês como é que isso funciona, tá? Isso acontece 5 anos, 10 anos antes de a glicose subir. Nesse momento, se eu não cuidar, essa linha evolutiva, né, que começa na resistência insulínica e vai até o diabetes, ela vai evoluir um passo a mais. Então, um segundo passo, eu posso me tornar pré-diabético, que é quando mesmo eu produzindo muita insulina, a minha glicose não consegue mais ficar em jejum abaixo dos 100 mg por decilitro e ela fica entre 100 e 126. Só que nesse ponto eu já perdi 30% do meu pâncreas, forçando ele a produzir insulina além da conta, tá? Se eu não fizer nada, a doença segue o seu curso natural e eu vou para a terceira etapa, que é o diabetes, que é quando a glicose passa a barreira dos 126 mg por decilitro em jejum, e eu já perdi 50% da população de célula beta neste momento, porque eu forcei meu pâncreas a ficar produzindo esse extra de insulina por todo esse tempo, para vencer então o que eu chamo de resistência insulínica. E se eu não cuidar desse diabético recém-diagnosticado, eu vou ter uma perda de função pancreática da ordem de 6% ao ano, até que esse meu paciente com diabetes tipo 2 pode se tornar um usuário de insulina, tá? Vamos mostrar isso então graficamente com aqueles desenhozinhos maravilhosos, tá? Que são horrorosos, mas didaticamente faz com que vocês entendam um pouco melhor. Acompanha aí. Vamos lá, gente. Desenhozinho Sidney. Ó. Eu tenho aqui uma linha, que é a linha evolutiva, né, da glicose. Essa linha ela pode vir tanto de lá para cá, mas também existe a possibilidade de eu fazê-la retornar. E eu tenho aqui, desde o indivíduo que eu chamo ele de, entre aspas, normal, que é o indivíduo não diabético. A segunda etapa, eu vou ter aqui o indivíduo resistente à insulina. Depois eu vou ter aqui o pré-diabético. E por final eu vou ter aqui o indivíduo diabético. Tá? Então vejam que isso aqui é um contínuo, né? Ele começa aqui e ele vai evoluindo para cá. Tá? Quem que é esse indivíduo normal? É o indivíduo que ele tem uma GJ aqui, ó, a glicose de jejum menor do que 100, mas ele faz isso produzindo menos que 10 de insulina. E o ROMA, né? O pessoal sempre pergunta para mim, Sidney, o que é o ROMA? O ROMA RI é o que a gente olha, que é o nível de resistência insulínica. No Brasil ele é menor que 2,5, 2,7, depende da referência bibliográfica. Então esse é o paciente que não tem nada. A maior parte está aqui, ó. É o paciente que tem resistência insulínica e não sabe. Por quê? Ele só dosa a glicose. Então, a glicose em jejum desse paciente que tem resistência insulínica é menor do que 100. Só que ele faz isso produzindo mais que 10 de insulina. E o ROMA dele fica maior do que 2,5 ou 2,7. Tá? De tanto forçar esse pâncreas aqui, vai chegar uma hora que mesmo produzindo muita insulina, a glicose dele não vai ficar abaixo de 100. Ela vai ficar acima de 100, só que abaixo de 126. Então esse indivíduo é o pré-diabético. O pâncreas dele ainda fabrica mais que 10, ele ainda é forte, só que nesse intervalo aqui ele já perdeu 30% da função pancreática dele tentando fabricar esse excesso de insulina. E o ROMA RI dele ainda é alto, ainda é acima de 2,5. Se eu não fizer nada, ele vai virar diabético. É aquele indivíduo que, essas glicoses são em jejum, tá gente? Tem mais que 126 de glicose em jejum, tem mais do que 10 de insulina, ou ele vai caindo essa insulina ao longo do tempo, depende de quanto tempo faz que ele é diabético, tá? E aqui, quando ele se torna diabético, ele já perdeu 50% da função de célula beta dele, tá? E se eu não fizer nada, ele vai continuar perdendo 6% ao ano até que ele vai se tornar usuário de insulina.
Por isso que alguns pacientes diabéticos tipo 2 se tornam usuários de insulina. Existe uma outra maneira também de eu saber se esse paciente é pré-diabético ou não, que é pela HbA1c, que é a sigla da hemoglobina glicada. Então, esse indivíduo aqui que é normal, ele tem uma glicada menor do que 5,5 ou 5,7, dependendo da literatura, tá? Esse também. Então, veja que aqui na resistência insulínica, tanto glicose como hemoglobina glicada são normais. Por isso que engana muito, porque é aí que você tem que dosar esse cara aqui, ó, que é a insulina, que só ele vai poder me falar se esse paciente é resistente à insulina ou não. O pré-diabético, a glicada dele já fica maior do que 5,5, só que menor do que 6,5. Tá? E o indivíduo diabético tem uma glicada maior do que 6,5%. Então, muitas vezes, o cara faz uma dietona lá, isso aqui até melhora, mas aí ele dança aqui no dedo duro, ó, que é a hemoglobina glicada. Tá bem? Então, gente, por que essa história toda? Porque muitas vezes eu posso tratar um paciente com resistência insulínica só com dieta e atividade física. Tem muitos pacientes que respondem à dieta e atividade física. Muitas vezes não. E o medicamento que é o protótipo disso, não estou incentivando a automedicação. Tá? É só um esclarecimento, que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. O medicamento para isso é metformina, que é o Glifage, que é um medicamento gratuito. Tá? Então, metformina, ele serve para ser usado nessa fase de resistência insulínica ou de pré-diabetes. Quando o indivíduo já é diabético, muitas vezes a monoterapia com metformina não é mais suficiente para segurar. Eu tenho visto muito paciente aí com 130, 140 de glicemia em jejum tomando um glifage de 500 por dia. Isso é subdose, né? Eu brinco que quando dava aula para o curso de medicina lá no ambulatório de endocrinologia, dizia para meus alunos do 6º ano que eles tinham que sair de lá sabendo fazer duas coisas: ajustar a dose de hormônio tiroidiano e saber que uma vez que eu me determino dar metformina para o meu paciente, ele tem que atingir uma dose-alvo de pelo menos 1,5 gramas por dia. Tá? E a gente sempre começa com doses menores, com 500, depois 1.000, mas eu tenho que atingir 1,5 gramas. E infelizmente eu tenho visto muitas pessoas tomando um comprimido de 500 já sendo diabéticas. Então, aquela linha que eu mostrei para vocês, se a gente trata aquilo adequadamente, eu consigo voltar àquela linha também. Então, o indivíduo que é pré-diabético, eu consigo fazer ele voltar para resistência ou para normal. O indivíduo que é diabético no começo, eu consigo fazer ele reverter. Só que quanto mais tempo eu alisar o diabetes, mais ele vai evoluir, mais eu vou perder população de célula beta. E aí mais irreversível fica eu arrumar isso depois, tá? Então, eu estou falando de uma doença que tem uma evolução conhecida, eu sei quais são os passos que ela vai dar. O médico tem que estar sempre um passo à frente da doença, nunca um passo atrás. Então, antes que ela evolua, eu evoluo. E eu coloco a medicação ou alguma alteração de estilo de vida, ou as duas coisas juntas, para evitar que esse paciente progrida para o diabetes, tá? Conhecendo essa evolução, o paciente vai ser diabético se nós falharmos, ou se o paciente falhar, ou se nós dois juntos falharmos, tá bom? Então, esclarecimento muito importante para você, principalmente se você tem histórico familiar de diabetes, ou tem diabético na família. Tem um diabético na família e está tomando só 2 metformina, atenta, porque geralmente isso aí é subdose, só essa medicação não vai ser o suficiente para trazer esse paciente para a meta e ele vai continuar evoluindo. Estou dosando só glicose, pode ser que eu tenha resistência à insulina e que não saiba. Atente, dose insulina, faz hemoglobina glicada, tá? Por último, mas não menos importante, quando eu começo a ter evolução de glicose e insulina, o meu triglicéride começa a subir, o meu HDL, que é o colesterol bom, cai, eu começo a colocar gordura no fígado, a minha ferritina sobe e a minha testosterona cai. Então, muitas vezes o paciente tem uma glicose normal e todo esse resto alterado. Você já está fazendo resistência à insulina que não está sabendo. Então, em vez de tomar um remédio para o triglicéride, um para subir o HDL, trata a resistência insulínica, que isso tudo vai melhorar. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e as dúvidas de vocês sempre bem-vindas aqui.